Aqui, a Tanayara que fez, né? Caso não caiba uma perna, mesmo com 35-43 na diagonal, caso não caiba, você vai fazer orientação do raio central, desde que abrange a articulação genicular do joelho, exemplo. Caso seria isso aqui. Articulação do joelho com a orientação do raio central, o que der. Aqui não tem uma regrinha do raio central, tá? Desde que a colimação superior abrange a articulação genicular. O que pegar para baixo é nuco. Professor, mas e a... Mesmo na 35-43. caso não caiba isso. Tentando simular aqui para vocês. Professor, mas a articulação do tornozelo foi fora. E ela tem que ser visualizada. Certo? Revela essa imagem. Pega o pé. Posiciona a articulação do tornozelo. Isso já em outro película, tá? Então tem que fazer dois. Isso, nesse caso seria 4 incidências para radiografar, fazer o protocolo mínimo da perna. Neste caso. Isso se não errar. Isso se não errar. E não pode utilizar aqueles especiais? Não, isso foi só 2 lugares que ele Senão se vira, né? E a pessoa se vê um hiperestendo, como é que fala? E aí? Aí tem que fazer dessa forma. Aí tem que fazer outro. Mas como fez na diagonal, essas partes diagonais laterais aí Não, isso não interfere. não, mas assim, só da parte do calcone não poderia utilizar essa parte. Não. Aqui não. Mas isso não se faz. Tá? Isso não se faz. Por questão de aproveitar o filme, né? Para aproveitar. Não, isso não se faz. É, porque no caso da fisioterapia, por que não fez falando de ginástica? Aí a gente fazia faltando, sobrando pedaço. Mas aí entra a questão que eu tenho que visualizar a maior parte, neste caso, a articulação do tornozelo, e quanto mais no texto proximal da perna deve ser visualizado. Se eu fazer lá, vai ficar uma por elas. Só vai incluir uma articulação e na outra incidência não. E aqui eu tenho que visualizar o maior possível, a maior quantidade possível. Entendeu? Por isso que se faz dessa forma. As estruturas visualizadas. Superiormente temos lá no fêmur o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, côndilo medial, côndilo lateral. Aí vem, isso no fêmur. Isso no fêmur. Eu não pus patela aí, né? Não, né? Não é obrigatoriamente, mas pode aparecer, então eu não vou cobrar. Pode aparecer, tá? Caso apareça a patela. Aí tem a articulação genicular, que é do joelho. Tem o platô tibial. Todo mundo sabe dizer o que é platô tibial? Não, o que é exatamente lá? É a parte superior da tíbia, onde contém as facetas articulares, as eminências intercondilianas. Fica faceta. Então tem isso, desse nome também. Platô tibial ou facetas articulares, é a mesma estrutura. E a fossa, qual a fossa? Esqueci. Fossa intercondiliana. Vai ter a fossa intercondiliana, não vou cobrar aqui, tem uma incidência especial só para ela. Só para ela. Aí tem, que eu estou cobrando, só as facetas articulares ou o platô tibial e a eminência intercondiliana, que é o uzinho lá na tíbia, certo? Que forma um uzinho, tipo, forma de um U, certo? Aí na tíbia temos A tíbia e a fibra do aí na fíbula temos os côndilos medial e lateral. A tuberosidade da tíbia, a articulação, tá errada aí, corrijam aí, tem um nome. Tá tíbio társica, não é isso? Mas não é. É tíbio fibular, proximal e distal. É essa articulação. Tíbio fibular proximal e tíbio fibular distal. Tem essas duas articulações. Tíbio fibular? Roubar mesmo. Tíbio fibular, né? Tíbio fibular, proximal e distal. E na fíbula temos o colo e cabeça da fíbula, certo? Distalmente. Oi? Isso. No caso dela aqui sim, mas pode ser maior, aí não mostraria lá mais.
se tratando da Rosana, eu mostraria sim. Distalmente, temos o maléolo medial e o maléolo lateral. E a articulação tíbio-társica distal. A articulação do tornozelo devem ser visualizados e o talos devem ser visualizados na radiografia da anteroposterior da perna. Certo? Não. O que não? Ah, tá. Vira daquela forma que você tá. Esse ainda é a pé da perna, né? Isso. Aí aqui, no caso dela, não foi possível dividir. Então eu vou utilizar outro 3543. Caso fosse um paciente que possibilitasse a divisão, ela seria da mesma forma. Do lado direito do paciente, no perfil lateromedial do lado esquerdo do feto. Certo? É só articulação tibial, Sim. Só um tá errado. É tipo tarso. Em vez de tipo tarso, tipo fibular proximal distal. Como na primeira incidência não foi possível dividir, vou ter que utilizar o outro 3543. Pode fletir a perna. Daquela forma que você está com essa perna na frente. Isso. Pode fletir a perna. Isso, esse aqui no caso seria outro pelírio, certo? E caso você seja uma perna menor, poderia fazer essa no outro lado. Isso, ou dividiria um 35-43 na longitudinal, ou pegaria o 30-40 na longitudinal também, caso seja possível a área de interesse toda ficar no chassi, certo? Caso não seja possível, é dessa forma. Radiografia médio-lateral da perna. Posição do paciente está em decúbito lateral, neste caso porque é o membro esquerdo, com a face lateral apoiada sobre a mesa. A mão esquerda dela está debaixo da cabeça, a mão direita sobre a cabeça. O membro inferiormente está fletido a 45 graus do que está sendo radiografado. O lado oposto está na frente do que está sendo radiografado. Isso evite que a parte não vai ficar obliquada. Uma lateralizada verdadeiramente, certo? Como que eu sei que a parte está lateralizada verdadeiramente? E temos aqui os epicôndilos e os côndilos femorais, e eles vão ficar sobrepostos. Fez a radiografia, avaliou, não ficou sobreposto um epicôndilo sobre o outro, o tratamento não ficou certo. Eles têm que ficar sobrepostos. Aí vai possibilitar um posicionamento lateralizado verdadeiramente. Isso é difícil de fazer? É muito difícil posicionar ele da forma correta, mas é o correto de se fazer, desde que os epicôndilos fiquem equidistantes um no outro. A marcação e identificação, professor, porque eu não estou dividindo. Realmente não vai continuar dividindo. Não vai continuar dividindo. Certo? Aqui não vai continuar, marcando. Porque a anteroposterior já foi feita. Mas você em filme diferente? Mas não, é do mesmo. Assim. Mas vai eu trocar. Melhor marcar isso. Mas como assim? Mas posso marcar, né? Vai. A demanda, Não é melhor mas a demanda é grande, você perde a fotografia. Não, mas gente, eu não vou atender dois pacientes de uma vez. Mas você não acha o paciente? Gente, não. Esse tipo de situação que vocês estão tentando. Mas não e se eu existe. quiser marcar pelo problema? Aí corre o risco. Se você marcar posteriormente, pode ser que você confunda o médico. Mas não é só anda. Existe uma regrinha no joelho, ela serve para cá. Existe uma regrinha.
sempre que eu for radiografar o membro direito, no caso o joelho direito, o marcador ele não pode estar ápice patelar. Desse jeito, ápice patelar. Não pode estar na frente da patela. Se for o membro esquerdo, ele tem que estar contra a patelar. E aqui é o membro esquerdo, não é isso? Mas no outro também a gente estava marcando o lado direito, aí não é ápice. Tá, mas aí vocês estão me questionando para mim marcar essa lateral. Mas não vale, não é aqui, ó. Tipo, AP eu vou marcar ântero, vou marcar sempre do lado direito, quando ele tem voltada para cima, o coordenador, porque não é uma ântero posterior. Então por que eu vou confundir marcar posterior? Não, você está confundindo. Você está confundindo ela dessa forma e dessa forma. Não. Eu estou falando que tem que ser contra-patelar ou ápice patelar. Então, entendi, mas eu falo assim, a gente não pode marcar, porque a gente pode confundir e confundir o médico. Isso, porque eu falo Mas eu mesmo. não vou confundir o médico, eu vou marcar sempre na ântero posterior, porque não é uma P. A letrinha, voltada para o Tá, mas você quer me dizer para mim identificar essa imagem, não é isso? É. Tá, mas como que eu vou pôr anteriormente aqui? Não, gente, eu vou colocar a letrinha voltada para o colimador. Certo, mas se tratando de um perfil, eu posso posicionar ele assim e posso posicionar ele assim. Todo perfil. Porque ali está lateromedial. Certo? Médio lateral, eu quer posso dizer. posicionar ele dessa forma, anterior posterior ou posterior anterior. E a primeira radiografia você já marcou pra gente Já vai marcado e identificado, não tem como confundir. Mas com a lateralizada, você tinha falado aí na primeira fotografia lá no pé, que a gente sempre marca do lado anterior, fechado. Do lado direito, aqui agora porque é uma lateral, não confunda. Entendi, mas a parte de cima da letrinha vai ser sempre para cima. Para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Tá? É porque tem uma radiografia aqui que você falou que é sempre para cima, quando é Axial. lateralizado. Axial. Axial, fronto dorsal do calcâneo, que eu falei isso. É lá. Nessa incidência. Pode, se você notou, tá Só nessa, né? Só nessa. Porque lá não é nenhuma ântero e nenhuma póstero. Aqui é axial. É Toda axial. vez que for axial, eu vou colocar Não, não é toda vez. Só lá que vai acontecer isso. só nessa. Só nessa. Vinícius, então só pensando no que você disse. Então, no caso, se você não direito do joelho, não pode estar Porque aqui é o seguinte, eu estou posicionando ela dessa forma para que todos vejam. Mas você todo o raio-x vai ter que estar ao contrário, tá? Certo? Então, do lado direito sempre está o chassi, o marcador vai estar ápice patelar. Esquerdo, contra patelar. Certo? Posição, onde eu parei? Da parte, né? Posição da parte. A face lateral da perna, no caso do membro esquerdo, está apoiada sobre o chassi. Os epicôndios estão sendo sobrepostos. Vamos falar assim para que frise na mente de vocês. Os epicôndios estão sendo sobrepostos, tanto os epicôndios quanto os côndilos femorais. Isso possibilita uma lateralização verdadeira. Fatores técnicos. A DEFOF ela é de 100 centímetros. A orientação do raio central é perpendicular e incidindo no centro da perna que está sendo radiografada. O chassi utilizado é um 35 por 43 na diagonal panorâmica. Estruturas visualizadas devem ser visualizadas distalmente o talos, a articulação do tornozelo, a articulação tibio-fibular distal, o maléolo medial, o maléolo lateral, a tíbia e a fíbula por inteiro, a articulação tibio-fibular proximal, os côndilos tibiais, tanto medial quanto lateral, e na tíbia temos também a tuberosidade da tíbia, na fíbula, colo e cabeça da fíbula, a articulação do joelho, que é a articulação genicular, e os epicôndilos medial e lateral do fêmur sendo sobrepostos, os epicôndilos, tanto medial quanto lateral do fêmur, também sendo sobrepostos. Faça a exposição no raio-x, está feito o exame na perna.